trazendo o Flávio reagindo e surgindo um empate técnico com Lula no segundo turno. Uma nova rodada da pesquisa indica o senador com 44% e o atual presidente com 47% das intenções de voto para segundo turno. A Luana Patriolino traz os detalhes para a gente. Essa matéria que também já figura a capa do Metrópolis.com, já que é um recorte de agora há pouco. Você fica muito bem informado agora nesse comecinho de dia, de segunda-feira e de semana. A nova pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira, mostra o presidente Lula, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL, em empate técnico em um cenário de segundo turno. O petista aparece com 47% das intenções de voto, enquanto o adversário pontua em 44%. O empate técnico dentro da margem de erro. No levantamento anterior, divulgado em 15 de junho, Lula vencia Flávio por 49 a 43. Eles não se encontravam naquela diferença de 6 pontos percentuais que estava fora da margem de erro. No novo levantamento, 8% dos entrevistados declararam voto nulo branco, enquanto 1% não sabem ou não responderam. E aqui aparece, Lula 47%, Bolsonaro 44%, branco nulo 8%, não sabe, não respondeu 1%, juntando aí 9% de pessoas que podem sim definir, né, que podem fazer a diferença. É um número bastante grande, né, uma porcentagem bem grande. Questionado sobre uma eventual disputa entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o atual presidente tem 48% das intenções de voto contra 38% do adversário. Os votos em branco, nulo ou em nenhum dos eventuais candidatos chegam a 13%. Mais 2% de não souberam ou não responderam, bate 15%. Na simulação de Lula contra Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, o petista aparece com 47% contra 39% do ex-governador de Goiás. Diferença muito pouca aí em relação ao cenário com Romeu Zema. E aí os votos em branco nulo e em nenhum dos eventuais candidatos figuram 2%, enquanto 2% não souberam ou não responderam. E também tem, claro, o cenário com o Renan Santos, que vem se destacando, né? Depois de tudo isso de Daniel Worcari, principalmente em relação ao Flávio Bolsonaro, e agora também em relação ao Jacques Wagner, essa figura tão próxima ao presidente Lula. Em um segundo turno, contra o pré-candidato do Missão, o Renan Santos, o Lula venceria com 48% contra 36% do adversário. Olha como o Renan vem diminuindo essa distância, né? Nas primeiras pesquisas que a gente colocava o Renan Santos aqui, ele não chegava nem perto, ele nem era mencionado num cenário de segundo turno, né? Ele começa a aparecer quando o Intercept revela os áudios do Flávio com Daniel Worcari. E aí, nesse cenário com o Renan Santos, os votos em branco, nulo e em nenhum dos eventuais candidatos ficaram em 15%, mais 2% de não souberam, não responderam, chegando a 17% de uma parcela muito grande que pode sim fazer muita diferença. E aí, para a gente encerrar esse resumão da BTG Nexus, ao longo da nossa programação a gente vai te trazer ainda mais detalhes, principalmente às 11 da manhã no Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães. Mas olha só o cenário de primeiro turno. Lula com 42%, Flávio Bolsonaro com 34%, levando o presidente Lula ao segundo turno. Ronaldo Caiado, do PSD, com 5%. Renan Santos em quarto lugar aí, do Missão, muito perto do Ronaldo Caiado, com 4%. E o Romeu Zema com 3%. E tem essa curiosidade, que quando vai para o cenário do segundo turno, desses 3 candidatos que figuram ali, empatam no terceiro lugar, o que melhor vai é o Romeu Zema, mas que no cenário de primeiro turno, ele está ali em quinto lugar. O Renan Santos também vem crescendo bastante, e o Ronaldo Caiado, nesses outros cenários, tirando o Flávio Bolsonaro, é o segundo ali. O Romeu Zema vem primeiro, depois o Ronaldo Caiado, depois o Renan Santos. Mas tem essa curiosidade, né? No cenário de primeiro turno, o Romeu Zema fica em quinto, abaixo do Ronaldo Caiado e também do Renan Santos. E aí vem os outros nanicos. Joaquim Barbosa com 1%, Augusto Cury com 1%, Aécio Neves com 1%, Cabo Daciolo com 1%, e um número bastante grande ainda, né? Somando aí 5 mais 3% de nulo, não sabe, com 8% aí o total. Bom, foram entrevistados 2.009 eleitores por telefone entre 26 e 28 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com níveis de confiança de 95%, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR 08521 de 2026. Tá certo?
É isso, hein? Falamos, fizemos todo esse registrão de eleições de 2026 nessa edição do Acorda Metrópolis. A gente